Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da Mentorama. Hoje vamos falar sobre UX, princípios básicos e métricas para iniciantes. Estamos aqui com o Marcos Carolino, ele trabalha lá no iFood, hoje ele vai compartilhar a experiência dele aí da carreira, algumas métricas especiais para vocês e como começar, tá bom, nessa área de UX. Como você tá? Tudo bem, Marcos? E aí, Caio, tudo bom? Beleza, tá tudo certo. Tá ansioso para essa noite? Muito. Que legal, é um prazer te receber aqui. Pessoal que está aqui com a gente, muito obrigado por participar e a gente quer conhecer vocês, então conta pra gente de que parte vocês estão falando aí do Brasil ou do mundo, que a gente sabe que a gente tem aí algumas pessoas que participam com a gente ao redor do globo terrestre, olha só, ao redor do... Tem gente da Inglaterra, da Espanha, tem gente de Portugal, do Chile, então a gente quer muito conhecer você. Que parte do Brasil você está falando, Marcos? Eu estou em Brasília. Brasília, tá calor aí? Demais até. Olha só. Brasil, São Paulo, Goiânia. Conta pra gente. Brusque. Vamos lá, cadê o pessoal do norte? Rio de Janeiro. Bastante gente do Rio. Curitiba. Tem gente de Brasília, será? Tem de Brasília? Cadê a caravana de Brasília? São Paulo, capital. Minas Gerais. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Olha só, Praia Grande, eu sou da Baixada Santista também. Grande abraço, Sérgio. Larissa, Presidente Prudente, Foz do Iguaçu. Gente, olha só, do Brasil inteiro. Que prazer receber vocês. Que legal. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Comenta aqui no chat para a gente de que parte do Brasil ou do mundo você está falando, tá bom? E em breve a gente vai começar aí nosso webinar. Estamos esperando mais alguns minutinhos para o pessoal entrar, se acomodar, se preparar para a gente falar sobre os princípios básicos e métricas para iniciantes dentro da área de UX com o Marcos Carolino aí, trabalha lá na empresa do iFood. Ele vai compartilhar muita coisa legal com vocês. Oi, Cris, grande abraço. A Cris, nossa consultora de carreiras aqui da Mentorama, ela está no chat, vocês podem mandar perguntas para ela também, tá bom, pessoal? Tem alguns consultores, o Arthur também está aí com a gente, que bacana, Arthur. Então, vamos começar, acho que o pessoal está preparado. Santos, minha cidade, gente. Nascido e criado em Santos. Grande abraço, João. Então, vamos começar, pessoal. UX, princípios básicos e métricas para iniciantes. Vamos lá. Antes de a gente começar, eu quero que vocês coloquem um ok se vocês estão escutando a mim e ao Marcos também. Teste o microfone, por favor, Marcos. Aqui tá tudo certo? Fala, teste do som. Testando. Alô, som. Tá tudo ok aí? Dá para escutar direitinho? Eu acredito que sim. Legal. Então, o Marcos vai trazer muitas dicas legais hoje. Então, prepara aí um bloco de notas, um caderno, um celular, qualquer coisa para você anotar tudo que ele tem para você essa noite, tá? Lembrando que no final a gente vai ter aí um momento de perguntas e respostas, onde você vai poder comentar, mandar perguntas sobre a carreira, sobre o mercado, e ele vai responder para a gente, tá bom? Mas a gente quer saber do que você está fazendo aqui hoje, de onde você trabalha, de onde você está falando, a gente já descobriu, mas de que área você é? Você trabalha com UX, você trabalha com design, você trabalha com qualquer outra coisa, de repente você é psicóloga, trabalha com educação, ou trabalha com alguma outra coisa, médico, advocacia, direito, sei lá. O que você faz? Conta pra gente, vamos descobrir onde o pessoal está trabalhando hoje. Vamos lá, Marcos. Você aposta que tem bastante aqui, vamos ver. Service designer. Tem... Publicitário deve ter. Deve ter publicitário. Vamos ver. Trabalho com Customer Experience. Design gráfico, olha, tem bastante. Eventos, Business Intelligence, design gráfico, psicopedagoga, analista de dados, olha só. QA, proposta e vendas, UI designer. Olha, tem bastante gente da área, que bacana. Quem aqui não é da área, que nunca viu nada, está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, comenta também que é importante para a gente saber. Projetos e processos, design, UX Writing, migrando de TI para design. Será que está migrando? Será que não é na mesma área de TI, não? Vamos descobrir. Química, Jennifer, você é novata? Legal, muita gente pela primeira vez aqui, que bacana. Então, gente, foi um prazer falar com vocês. Quem não conhece a Mentorama, que está aqui de paraquedas, a Mentorama é uma escola online, tá bom? E a gente prepara aí profissionais para o mercado de trabalho, nas principais áreas e nas principais profissões hoje em dia que estão aí bombando no mercado mundial, não só no Brasil. Olha só, temos mais de 3 mil alunos
Aqui no Brasil, somos mais de 40 programas de ensino com 4 direções, sendo elas design, programação, marketing e games também. Olha só que incrível. E a gente consegue grande sucesso nesse mercado porque a gente faz parcerias, como o Marcos, por exemplo, que está aqui essa noite com a gente, e junto com ele a gente consegue compartilhar experiências do mercado de trabalho, compartilhar aí grandes profissionais, experiências que fazem diferença na sua formação e na sua carreira, para você conseguir a tão sonhada vaga lá nesse mercado de UX Design que está aí bombando, bombando. Mas eu quero saber, de repente, que você veio aqui para ganhar um autógrafo do Marcos, ou então para ganhar uma segunda dose de vacina, ou então a primeira dose da vacina, uma viagem para a Disney, eu não sei. A gente quer saber o que você veio procurar aqui no webinar com a gente. Então, conta para a gente. O que você espera encontrar? Qual assunto você espera escutar? O que você gostaria de saber mais? Vamos saber aí o que você está procurando. De repente, você quer um segredo aí, um segredo especial do Marcos para conseguir uma vaga? Você quer uma entrevista de emprego? Tem certificado sim, tá, Camila? Todos os participantes recebem certificado no final. Métricas na prática, quero ver como funciona essa área. Dicas para o UX, legal. Mais sobre o assunto. Métricas de UX, legal. Conhecimentos de UX na teoria e prática, bacana. O que mais? Noção de tecnologia. Quem aqui quer conhecer a área e não sabe nada da área? Que caiu de paraquedas. Que bacana. Júlia, você vai encontrar sim, Júlia. A Cíntia quer migrar de área, que legal. Entender mais sobre o UX. Bacana, pessoal. Muito legal. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas coisas hoje aqui na Mentorama. E, assim como o Marcos, que é nosso colega que está aqui com a gente essa noite, a gente possui outros grandes nomes de mentores e tutores que dão aula aqui na Mentorama, tá? E a gente faz um trabalho muito legal e a gente traz a experiência de grandes marcas, como o iFood, PicPay, EA, que é quem produz o FIFA e o The Sims, por exemplo, e o Oasis, que trabalha junto com a Alpargatas, a Vivo, a Light Farm Studios, entre outras grandes empresas, como a Amazon Service, que aí estão da tecnologia pura dentro dos seus negócios, estão aí sempre inovando, sendo destaque no mercado, sendo sempre referência no designer dentro do mercado, e a gente traz a experiência desses profissionais para dar aula para vocês. Então, vocês têm a oportunidade de ter aí sempre fresquinho o que está bombando no mercado e as novidades. Então, para você que está aqui essa noite, presta atenção. Perguntaram o certificado, tem certificado. No final do webinar, a gente vai disponibilizar um link do certificado para todos vocês que permanecerem. Você também tem a oportunidade de uma pergunta e resposta no final do webinar, que você vai poder perguntar sobre a área para o Marcos. E para quem está participando e tem interesse aí, realmente que é uma oportunidade desse mercado, a gente já está disponibilizando um desconto especial para quem está participando do webinar. E aqui na nossa plataforma é só clicar nesse botão, vocês vão ser transferidos para uma página bem rapidinho antes de começar, tá? Só colocar nome, e-mail, telefone, você pode conversar com os nossos consultores. É a garantia, você não está cumprindo nada, você está garantindo bater um papo com a nossa galera aí da Mentorama, conhecer mais as oportunidades desse mercado e mudar de vida com a gente, tá bom? Então, não perde essa oportunidade. Vamos começar, então. A gente tem aqui o nosso ilustre Marcos, que aí tem muita experiência na área. Para quem não me conhece, eu sou o Caio, mas agora eu quero sim aplausos para ele. Marcos Carolino, designer de produtos, especialista do iFood. Seja bem-vindo, Marcos. Como você está? Obrigado, gente. Eu estou muito bem aqui. Estou ansioso aqui para começar. Que bacana. Então, pode compartilhar, que o pessoal também está muito ansioso aqui no chat. Então vamos lá. Ela, coloquem um ok se estiverem vendo, tá bom? Quero Vale do iFood. A Paula falou. Olha só, Paula. Quem sabe no futuro. Estamos vendo sim. Vamos começar então. Tudo certo, né? Então vamos lá, gente. Bom, prazer estar aqui com vocês. Vou falar hoje sobre métrica de UX, como o Caio já falou, e como que a gente mede o sucesso e cria experiências melhores. E para me apresentar, eu sou o Marcos Carolino. Hoje eu sou Product Designer aqui no iFood. Me formei em 2010 em publicidade, por isso que eu perguntei se tinha gente de publicidade aí, né? Só que eu comecei minha carreira trabalhando em agências de publicidade e marketing. Eu sou um cara que gosta muito de música, sou viciado em basquete também, NBA. Adoro filmes e séries, e também uma cervejinha ou um vinhozinho no fim de semana, né, com minha família, minha esposa. E aí, desde o comecinho, eu sempre trabalhei com design gráfico e interfaces para sites. Naquela época não tinha ninguém chamava de UI, né? Era mais web design. Até que eu fui para uma empresa especializada em lojas virtuais, e-commerce, e lá eu comecei a conhecer o mundo de UX e UI. Isso já há vários anos.
Até que eu comecei a trabalhar em consultorias de TI e produtos digitais que desenvolviam produtos focados em experiência do usuário. E aí, alguns deles foram o iFood, que é onde eu estou hoje, mas eu trabalhei em projetos para o Banco do Brasil, para a BMW, para o Santander, Caixa Seguradora, então produtos bem legais em onde eu pude evoluir cada vez mais a minha trajetória aí como UX designer, né? E aí hoje, esse ano eu decidi compartilhar meus conhecimentos nas redes sociais para ajudar mais gente, principalmente quem está migrando, né, que não conhece muito. E aí eu gosto muito de falar lá no meu Instagram, que chama ux.data, para quem quiser seguir. Lá eu gosto muito de falar sobre UX design, sobre pesquisa, sobre validações de produto, métricas e produtos digitais. E aí, eu vou começar falando sobre a profissão UX designer, o que ele faz e por que cresce tanto a procura desse profissional no mercado. Então, nunca se focou tanto na experiência do cliente como nos dias de hoje, né? Quando o cliente gosta de usar um produto ou serviço e acha fácil de utilizar, a tendência é que ele fique fiel a isso, né? Permaneça usando. Então, resumindo, quanto mais satisfeito o cliente está, maior a chance de ele continuar usando ou comprando o produto ou o nosso serviço. E aí, alguns benefícios de ter um UX designer nas empresas, né? Eu listei alguns aqui, que são os que eu acredito, mas o primeiro que com o UX designer, a empresa consegue ter uma melhoria contínua na experiência dos usuários, dos clientes delas, uma maior eficiência dos produtos, um aumento significativo do lucro da empresa, um aumento na qualidade e na satisfação dos clientes, e, por último, o fortalecimento da marca por meio de indicações. Indicações que eu falo você gostar tanto de usar um produto a ponto de indicar para algum amigo meu, me confundi aqui, algum amigo seu, algum familiar. E isso mostra uma satisfação muito grande com o produto, né? E aí, as empresas, olhando para todos esses benefícios que eu falei, elas passaram a buscar cada vez mais profissionais capacitados para oferecer aos seus clientes experiências melhores. E alguns exemplos bem famosos são a Apple, por exemplo, o Google, o Nubank aqui no Brasil e o iFood, que é onde eu trabalho também. Todas elas se preocupam muito com a experiência do cliente. Seja usando interface ou seja em qualquer outro serviço que não tem necessariamente uma interface, né, para usar um aplicativo, mas a experiência do cliente é um foco muito grande para elas. E aí, dentro de UX Design, existem muitos perfis, né? Eu até trouxe aqui esse guarda-chuva aqui famoso para mostrar um pouco das áreas que existem dentro de UX. Eu não sei se esse guarda-chuva está atualizado, todo dia surge uma área nova, mas o objetivo aqui era mais trazer para vocês que existem várias áreas dentro, né, de UX. Então, por exemplo, ali a primeira, a UR, que é o UX Research, ele é um perfil que trabalha muito com pesquisa. Já o VD ali, Visual Designer, é um perfil que trabalha muito mais com a parte visual, né? Como é que a parte visual do aplicativo, a parte visual de um site, a interface, né? Tem um outro também, que é o Content Strategy, que é o CS, que já é um perfil que trabalha na experiência do cliente, só que olhando mais para textos, conteúdos. Então, tudo isso faz parte de UX. Então, você pode ou escolher um desses perfis que vocês se identificam mais, ou até, sei lá, vocês gostam de mais de uma área ali, como eu. Meu perfil, eu gosto de mais de uma área dessa. Então, é uma escolha de vocês, sabendo que no mercado, todos esses perfis aqui são muito procurados por empresas no mundo inteiro até. E aí, uma pergunta aqui do Fernando, sobre o guarda-chuva. Todos esses perfis são áreas de atuação dentro do UX, ou todo UX é legal ter esse perfil? É obrigado ou é bacana ter esse perfil? É obrigado ou é vantajoso? Quanto mais generalista, uma visão generalista vai ser melhor para você. Tem opiniões diferentes. Na minha opinião, eu sou um cara muito generalista. Então, eu acredito que quanto mais conhecimento de outras áreas eu tiver, melhor para ter uma visão do todo. Mas não que eu tenha que ser especialista em cada uma delas.
eu posso ser especialista em uma delas, por exemplo, visual designer, mas se entender um pouco de pesquisa ou de content strategy. Perfeito. Isso te torna um profissional, às vezes, mais apto para o mercado. Ou para Isso, diferentes. verdade. Eu consigo pensar em soluções um pouco, talvez, melhores. Perfeito. Mas, assim, é a minha opinião, né? Não tem gente que pensa o contrário, também tá tudo bem, assim. Tá tudo bem. Então, vamos lá. E aí, como eu falei, até tem esse perfil que é um pouco mais generalista, né? Já até comentei. E aí ele consegue, talvez, unir esse conhecimento de várias áreas para pensar em soluções para ajudar a empresa a alcançar objetivos. E aí, uma das habilidades de UX que eu acho bem importante é a pessoa ter uma visão de negócio. Quando eu falo negócio, é a visão da empresa, né? A empresa como um todo. Ou seja, entender como é que a empresa funciona, saber como é que ela ganha dinheiro, ou como é que ela vai alcançar mais clientes, para poder, assim, a gente conseguir pensar em soluções importantes, não só para os usuários que vão usar o produto, ou o aplicativo, ou o site, mas também soluções importantes para o objetivo do negócio, o objetivo da empresa. Então, unir esses dois lados, negócio e usuário, é o que torna, na minha opinião, um UX designer melhor. E aí aqui vem a importância de conhecer métricas. Ter esse conhecimento vai te deixar um pouco mais próximo da estratégia do negócio. E aí eu costumo falar assim, experiência é algo bem abstrato, mas é possível entender a experiência em números. Cara, você quer falar? Ou posso seguir aqui? A gente pode seguir aí, sem problema. Ah, beleza. Vamos lá. Quando quiser, pode me interromper também, tá? Tá bom, tá então, bom. É possível entender, então, a experiência em números. E aí, o que eu vou mostrar para vocês hoje, né, nesse webinar? A primeira coisa, o que é uma métrica e por que é tão importante? Algumas métricas importantes usadas no mercado, um framework para poder organizar as métricas de experiência e, no final, algumas ferramentas de análise de dados para ajudar a gente a entender e acompanhar essas métricas que a gente definiu. Então, para começar, o que é uma métrica, né? E por que ela é útil para entender o impacto do nosso trabalho? Então, vamos lá. Métrica é qualquer resultado mensurável. No contexto de produtos digitais, são indicadores quantitativos da performance do produto. Um exemplo, visitantes de um site, ou assinantes de um serviço, ou interações em interface, por exemplo. E aí, por que elas são tão importantes, né? As métricas, elas ajudam a gente a entender com mais clareza se a empresa ou se a nossa solução está conseguindo atingir o objetivo, ou o resultado que ela espera. Ajuda também a saber o que está dando certo ou errado na estratégia que a gente definiu. Então, por exemplo, aqui, eu trouxe esse gráfico aqui, onde ele mostra, são métricas aqui da atividade do usuário ao longo do tempo. Então, aqui embaixo tem as datas, e aqui nos gráficos mostra quantos usuários acessaram um site ou um aplicativo nos 30 dias, ou nos 7 dias, ou em um dia. Então, isso aqui são métricas de acompanhamento para a gente entender se o nosso objetivo de, nesse caso, engajamento está dando certo ou não, se as pessoas estão usando o nosso produto. Né? E aí, trazendo para o mundo aqui de experiência do usuário, uma métrica que serve para... uma métrica, ela serve para mostrar de forma quantitativa, ou seja, com números, se as pessoas estão interagindo com a interface da forma como a gente espera. E aí as métricas, elas são bem legais quando a gente junta com dimensões. Para analisar as métricas mais facilmente, você vai precisar definir um grupo ou tipo. E aí esse grupo ou tipo é o que a gente chama de dimensão. Exemplo, para ficar prático, né? Número de acessos pelo celular, ou então número de cadastrados em 6 meses. Nesse caso, o celular e os 6 meses, eles são a dimensão. Então, nesse caso aqui também, desse outro gráfico que eu trouxe para vocês, aqui a dimensão são os países, aqui é o country. Então, quantos usuários acessaram o meu aplicativo vindos do Brasil?
ou do Canadá, ou dos Estados Unidos. Então, são métricas de usuários que acessam o aplicativo no dia, só que a dimensão são os países, entendeu? Então, juntar as métricas com a dimensão é bem importante na hora de analisar esses dados. E aí, algumas métricas importantes, né? Quais são as métricas de negócio mais comuns do mercado? Eu trouxe aqui essas duas para começar, que são usuários do mês. Então, a gente chama aqui de MAU e de MUBI. E aí é uma sigla em inglês, mas que significa usuários ativos mensalmente ou usuários usuários únicos pagantes. No caso aqui, BADBY, que é pagantes em português, né? E aí o MAU, ele olha para quantas pessoas estão realmente usando um produto no mês. E analisar essa métrica pode revelar o alcance e o engajamento dos clientes com o produto ou serviço. Já o MUBI, ele olha para quantas pessoas estão pagando o produto ou serviço no mês. E aí, comparando essas duas métricas, o MAU e o MUBI, né, a gente consegue entender a capacidade que o produto tem de transformar pessoas que usam em compradores. A gente vai conseguir pensar em soluções de forma mais clara, olhando para essas duas métricas, e para tentar conseguir engajar as pessoas que não são pagantes ainda a começarem a pagar. Por exemplo, a Netflix. Aliás, o Spotify. O Spotify ele tem um plano free, né? E também tem um plano premium, aqui a gente paga, né? Então, o foco deles é converter, é fazer com que as pessoas que ainda não pagam, a pagarem. Porque assim ele aumenta a receita dele, né? Começa a ganhar mais dinheiro. E aí ele olha muito para essas duas métricas. Uma outra aqui que é bem famosa até é o CAC, que quer dizer custo de aquisição de clientes. É até legal vocês focarem muito nessas siglas, porque no mercado de trabalho a gente não fala custo de aquisição de clientes, a gente fala CAC, né? Então é legal lembrar depois. Mas o CAC, ele é um investimento médio em esforços para conquistar um cliente. E é importante analisar para poder entender se a empresa ela está investindo, se o que a empresa está investindo para atrair novos clientes vale a pena. Então, quanto menor o valor, melhor para a empresa. Por exemplo, para ficar mais prático, né? Vamos supor que uma empresa que investiu R$10.000 em marketing e ela obteve 1.000 clientes. Então, o CAC dela é de R$10, porque para cada 1.000 clientes ela gastou R$10 aqui, dividindo um pelo outro, né? Dividindo 10.000 por 1.000, dá 10. Então, para eu conseguir, por exemplo, o Caio, para se tornar o meu cliente, eu gastei R$10 com ele, entendeu? E aí, quanto mais se aproximar de zero esse valor, melhor. Melhor, sim. Porque o ideal é que eu não gaste nada para que os clientes me conheçam e contratem o meu serviço. É claro que isso é o mundo dos sonhos, né? Nem toda empresa consegue, mas quanto menos eu gastar, melhor. E aí tem uma pergunta do Hugo, essas siglas são utilizadas em português ou tem algum outro nome famoso em inglês? É sempre essa sigla ou costuma mudar de empresa para empresa? Normalmente é essa mesma sigla. Até porque tem um padrão, né? Senão, se eu estiver numa empresa e falar uma sigla, chegar em outra empresa e falar uma outra sigla, talvez as pessoas não entendam tanto, né? Então, normalmente, o que eu vejo no mercado é as pessoas repetindo essa mesma sigla aí. E aí, no caso, essa CAC, por exemplo, tem uma versão em inglês? Vocês conhecem alguma ou vocês costumam utilizar essa? Eu acho que eu falo tanto CAC que eu já até esqueci como é que era em inglês. Mas não faz mal. Depois o Hugo a gente procura e te responde. Ó, essas métricas são aplicativos, tipo Analytics? Como uso elas? A pergunta da Giovana. Eu não entendi. Cortou aqui um pouquinho. Essas métricas são aplicativos, tipo um Analytics do Google? Ou como a gente costuma usar? Ó, essa aqui, MAU e MUBI, aliás, a MAU, ela é muito comum de se ver no Google Analytics, por exemplo, ou em outras ferramentas que eu vou mostrar no finalzinho. Já o MUBI, ela é normalmente feita pelo pessoal que trabalha com dados da empresa. Porque ela tem que entender as pessoas que estão pagando junto com as pessoas que estão usando. Então, não é tão fácil de encontrar esse dado. Normalmente fica com as pessoas que trabalham com dados da empresa. Já o CAC, ele é basicamente uma conta. Você pega o que você investiu e diminui pelo número de clientes que você conseguiu no mês, por exemplo.
Perfeito, acho que ficou bem claro para o pessoal. Então vamos continuar. Vamos lá. Uma outra aqui que eu trouxe, que é bem famosa, é o churn. Ele significa saída. Não é exatamente essa tradução, mas para ficar mais simples, é saída. Então, o churn, como eu falei aqui, é uma métrica que indica quanto que a empresa perdeu de receita ou de clientes. E ela é muito usada no modelo de negócio SaaS, que significa Software as a Service, ou Subscription as a Service, que, para ficar mais fácil, é o que a Adobe ou a Netflix usam. Então, a gente assina um produto ou um software para poder usar sempre, e aí esse que é o modelo SaaS, que também é um termo bem conhecido no mercado. Só que o churn, ele não significa que um cliente saiu, deixou de ser nosso cliente. Ele pode ter apenas reduzido o plano dele. Por exemplo, um cliente que assinava lá na Netflix o plano Premium, que acho que na época era R$55, quando eu fiz essa apresentação aqui, acho que aumentou já, não sei. Mas ele pagava um plano que era R$55, e aí depois ele reduziu o plano para o de R$39. Então, isso aqui também significa um churn, porque a empresa deixou de ganhar os 55, agora ela só ganha 39. Então, nesse caso aí, ela perdeu de receita R$16, entendeu? Ele não deixou de usar a Netflix, de pagar a Netflix, mas reduziu esse plano. Então, essas duas visões, tanto de deixar de usar o produto, quanto de reduzir o plano, significam que teve um churn, entendeu? E aí, se ele olhar, por exemplo, em um mês ele perdeu lá R$16, mas se ele olhar para o ano inteiro, ele perdeu 192. E aí, se ele for analisar vários clientes que fizeram essa redução de plano, aí o rombo na receita pode ser muito grande, né? Com Então, por isso que é certeza. legal ficar bem próximo dessa métrica também. Mas assim, tem métricas aqui de negócio que quem olha é mais o pessoal de negócio mesmo. Talvez a gente, como UX Design, não olhe tanto para isso. Mas é importante entender para poder até discutir com eles algumas coisas. Os gestores, por exemplo. E para finalizar aqui essas métricas importantes, eu trouxe aqui o NPS, que é até bem famosa também. O objetivo dele, tem gente que acha que é para medir satisfação do cliente, mas na verdade é para medir a fidelidade e indiretamente a satisfação dos clientes. E aí tem aquela velha perguntinha que é bem clássica, né? De 0 a 10, qual que é a probabilidade de você indicar a empresa ou produto ou um serviço para um amigo? Você já deve ter recebido por e-mail aí, ou pelo aplicativo. É bem comum as empresas mandarem essa pergunta. E para calcular isso, as empresas elas calculam a porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores. Detratores são as pessoas que deram notas de 0 a 10, né? Que deram notas de 0 a 6. Isso, para a gente, de acordo com o estudo, significa que as pessoas são detratoras, que as pessoas que falam mal do produto, ou não indicam para ninguém, ou se puder criticar, elas criticam, essas são as detratoras. Tem também os passivos, que são pessoas que deram notas de 7 a 8, e essas são as pessoas que nem criticam, mas também não são aquelas que vão indicar para um amigo, né? Então, elas não estão totalmente satisfeitas com o nosso produto. Mas também tem as promotoras, que são as pessoas que dão notas de 9 a 10. E aí, essas sim são as pessoas que a gente entende como as mais satisfeitas do que usam o nosso produto. E aí, o ideal é que, fazendo essa conta aqui, porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores, a gente chega em uma pontuação aqui, que nesse caso aqui deu 20, sendo que o ideal é chegar aqui próximo de 100, porque sendo em 100 aqui, a gente conseguindo chegar a 100, quer dizer que está todo mundo satisfeito. Todo mundo é fiel a gente. O sonho E aí, assim, eu nunca vi nenhuma empresa chegar a 100, viu? É muito difícil. É claro que existe, né? Mas é muito difícil chegar. Mas o mais importante é a gente saber com qual pontuação a gente já está, para poder conseguir pensar em melhorias. Então, por exemplo, se o meu NPS aqui deu 20, o que eu posso fazer como UX designer para poder melhorar a experiência para que aumente esse NPS para chegar mais próximo de 100? Então, o legal é isso, saber qual nota que a gente está. E aí, para facilitar a nossa vida, o SurveyMonkey, que é uma ferramenta de pesquisa, ele tem uma calculadora, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Então, eu não preciso... Opa!
eu não preciso calcular essa fórmula aqui que a gente nem entende direito, né? Eu só preciso ir nessa ferramenta aqui, que chama calculadora de amostra, aliás, calculadora de NPS do SurveyMonkey, se quiserem pesquisar depois. E aí eu vou colocar aqui, ó, em nota 2, quantas pessoas deram nota 2? No caso aqui, 25 pessoas deram nota 2. 25 pessoas deram nota 3. E assim por diante. E é só colocando aqui esses números de pessoas que deram as notas, ele já me dá um valor, e aí fica muito mais fácil a nossa vida, né, de analisar. Só tem que saber o valor que deu, a pontuação, né? Que legal, então, olha só. Quem já conhecia essa calculadora e quem já usa, comenta pra gente também. Ou quem não conhecia e quer começar a usar também, conta aí pra gente. Uma dica muito legal aí do Marcos. Pois é, eu uso diariamente. Ó, a Sofia perguntou, posso conseguir dados de NPS de alguma empresa específica? Além disso, é possível ter uma noção a partir de sites e fóruns, tipo, reclame aqui? Faz sentido? Faz sentido. O NPS, ele não é muito divulgado pelas empresas, mas talvez, se você quiser pesquisar os seus concorrentes, talvez eles tenham divulgado, mas não é muito comum não, tá? E sobre a outra pergunta, sobre Reclame Aqui, né? É legal a gente saber nesses sites de reclamação, ou até, sei lá, respostas do Instagram, do Facebook, ou LinkedIn até, se as pessoas estão reclamando ou elogiando o nosso produto. Mas não tem muita relação com o NPS, tá? É mais para a gente saber se tem muita gente reclamando ou não e sobre o que elas estão reclamando. Mas o NPS mesmo é legal que a gente envie essa pergunta, essa pesquisa, para que as pessoas respondam. Perfeito, perfeito. Obrigado, Mimi, que mandou já a calculadora aqui no chat para a gente também. Quem estiver interessado, só clicar lá para conhecer mais depois. E o nosso próximo passo, qual vai ser? Para a galera ficar curiosa. Por onde começar? Então, antes disso, o Marcos vai beber uma aguinha ali, vai dar uma respirada. Mas antes de beber uma aguinha e dar uma respirada, a gente vai conversar um pouco sobre esse mercado. Né? Conta para a gente se você já conhece esse mercado, se você já é desse mercado ou não, se você está curioso para conhecer. Mas vamos lá, Marcos, você está contando um pouco de métricas, um pouco do que usa no dia a dia, mas se você fosse resumir esse profissional, né, de uma maneira simples para quem está começando, ele poderia ser considerado uma pessoa que não quer irritar os seus usuários, de maneira nenhuma. E conta um pouquinho mais, como é que é o dia a dia dele? Bom, para mim, resumindo bastante, ainda não pensei sobre essa resposta, mas vamos lá, né? Acho que é a pessoa que consegue entender profundamente os clientes que usam o produto dela, o serviço dela, para poder conseguir propor soluções melhores que melhorem a experiência que esses clientes esperam, né? Que legal, perfeito. E, de repente, a pessoa pensa assim, mas eu não sou da área de design, eu não fiz faculdade na área de design. Para essa área, é possível, com um curso, por exemplo, você ter um background diferenciado, você conseguir migrar de área? Para mim é totalmente possível. Eu vim da publicidade, que é até uma área um pouco correlata, mas não é exatamente UX, e eu consegui migrar fazendo alguns cursos, algumas leituras, então é totalmente possível. Eu conheço muita gente que é de outras áreas, por exemplo, letras, psicologia, engenheiros. Olha só. Tem muito exemplo no mercado. Que legal. Então, você que está procurando uma oportunidade, está aqui uma oportunidade para ti também, nesse mercado, mesmo sem você ter formação em design. E agora, UX e UI Designer faz parte de TI? Que eu vi gente comentando, eu quero migrar da área de TI. Mas é considerada parte de TI também? Faz e não faz. Assim, normalmente, as empresas que eu trabalhei, eu vejo muitas aí, o profissional de UX ele está inserido no time de TI. Que legal. Tá certo, não tem certo e errado, na verdade. Depende da organização da empresa, mas não necessariamente tem que fazer parte de TI. Com certeza. Foi até uma outra pergunta que o pessoal perguntou aqui no chat. As empresas geralmente têm uma pessoa para cada tipo daquele guarda-chuva de UX ou não? Ao meu ver, você pode me confirmar que vai muito de empresa para empresa. Tem empresa que tem profissionais menores, maiores. Como é que é o seu caso? No iFood, a gente tem um time só de UX Research, que é o pessoal de pesquisa, mas também tem os Product Designers, que na verdade são UX Designers, mas que também fazem desde a parte de protótipos e UI, quanto a parte de pesquisa também. Então, o pessoal de UX Research, eles ficam mais com pesquisas mais estratégicas, maiores.
Mas tem empresas também que dividem um pouco mais esse perfil, né? Então, tem um perfil só de UI, tem um perfil só de content, tem um perfil só de UX. Depende de cada empresa. Legal, perfeito. E mesmo para quem pensa assim, mas eu não moro numa capital, eu não moro em São Paulo, não moro no Rio, é possível trabalhar como home office ou para fora do país, por exemplo? Olha, com a pandemia, esse para mim foi um dos benefícios da pandemia, né? Aliás, um dos únicos, eu não enxergo nenhum outro até. Mas hoje eu moro em Brasília e trabalho para São Paulo. Olha, Então, eu consigo trabalhar home office e para sempre, assim, eu nem penso em voltar a trabalhar presencialmente. Então, é totalmente possível, tanto no Brasil quanto fora. que bacana. E aí tinha gente em dúvida aqui para a gente dar uma resumida. Qual a diferença do UX para o UI? Essa pergunta é comum, até. E o UX, normalmente, é o cara que trabalha um pouco mais com pesquisa, mas ele não vai tanto para UI. UI é o cara que é a pessoa que trabalha já a parte mais visual, de protótipos. Não tem muito também certo e errado, né? A divisão é meio Mas, complicada. assim, ao pé da letra, UI seria o User Interface, que é a pessoa responsável ali que trabalha mais com a interface, e o UX é a experiência, que aí vem mais as métricas, as pesquisas, que você é o seu dia a dia, ou não, seu dia a dia acaba sendo um pouco dos dois. No meu caso, dos dois. Legal. Mas tem empresas que dividem um pouco mais. Então, a Perfeito. pessoa que trabalha um pouco mais com experiência, pesquisa, métricas, e o outro trabalha mais na parte visual. Só que os dois ficam se comunicando o tempo inteiro, né? Perfeito. E agora uma coisa interessante, tem vaga ou está super saturado? As pessoas ficam, não sei se eu devo migrar, eu não sei se tem vaga ainda, eu vejo pouca vaga, ou não, é oportunidade ainda para migrar de área? Olha, se você entrar no LinkedIn, por exemplo, e coloca lá UX Designer, tem um monte de vaga no mundo inteiro. Está cada dia mais crescendo mais, né? Então tem muito. Para E perfil salário? júnior, pleno, sênior. Paga bem? O que o pessoal quer saber, Olha, paga bem? o que eu tenho visto é que paga muito bem, mas depende de cada região, né? Eu não sei quanto que é Claro. pagar bem para Brasília e para São Paulo ou para Recife, por exemplo. Então varia de região. No geral, Entendi. paga bem, mas eu não sei o valor, né? Tá certo. Agora que a gente contou um pouquinho mais sobre a área, o pessoal até perguntou: existe curso separado, UX ou UI? Gente, tem sim. A Mentorama, como uma escola online, a gente vai contar um pouquinho para vocês uma oportunidade, que é um programa profissão de UX UI, tá? Que é um programa pensado com mais de um curso. Lembrando que todos os cursos aqui são separados. Você pode também adquiri-los só UX, só UI ou só o Figma. De repente, a gente já vai comentar sobre essa plataforma incrível. Mas para você que quer realmente uma oportunidade, é uma vantagem você ser generalista, porque você vai ter mais vagas, mais oportunidades e se adequar melhor às vagas para entrar nesse mercado, certo? Ainda mais como que você vai estar iniciando como júnior, você ter uma visão geral é muito importante, e depois lá dentro você pode migrar para UX Writing, UX Research, ou procurar algo que realmente faça mais sentido para você. Agora, a sua profissão UX UI Designer é um programa com mais de um curso incluído, são 69 módulos ao todo, durante todo o curso, são mais de 96 horas práticas, mais de 45 horas de teoria, e ele tem aí grandes mentores, né? Entre eles a gente tem a Carla de Bona, que é super conhecida no mercado, que é da FIAP, o Luiz Felipe Parossolo, que é head de departamento de produto da PicPay, a Lari, que trabalha como UX Research, né, que vai trazer essa parte mais forte de pesquisa, ela trabalha com a Vivo na América Latina, Priscila Albuquerque, que vai trazer toda a experiência dela da Catarinas, que é uma agência também muito legal, e a equipe maravilhosa da parte de UI, para quem adora também, quer aprender, e é muito importante, tem o Rafael Felício, que é aí o departamento de marketing e produto da Oasis, que trabalha com Havaianas, entre outras marcas incríveis, o Lucas, que é da Amazon Web Service, que vai ensinar Figma para vocês de uma maneira maravilhosa, e o Eduardo Matos e o Vinícius Miller, que são da Duck, são lá do sul do país, eles têm trabalhos incríveis, já ganharam prêmios, todos eles, né? São grandes profissionais aí no mercado. Para você que quer uma oportunidade, tá, de realmente começar a entrar nesse mercado, uma oportunidade de um curso e chegar no final preparado para o mercado, perguntaram quanto tempo tem esse curso, né? Esse curso, ele tem em torno de 12 meses, mas você vai ver que você pode fazer em mais ou menos tempo, eu vou contar para você. Por quê? Você faz o seu ritmo, você não depende de outros alunos. Você vai assistir a parte teórica, que já está pré-gravada. Então, por exemplo, a gente foi até o mercado, a Carla de Bona, o Luiz Felipe Parossolo, cada um deles montaram uma grade junto com a gente, o que é importante em cada pedacinho sobre o UX Research, sobre o UX Writing, sobre mapa de empatia, cada detalhe desse mercado, a gente gravou e está disponível na plataforma.
Mas você não vai assistir apenas um vídeo, porque senão você assistir no YouTube, claro. Nem eu estaria aqui falando para vocês se não fosse isso. Você vai realizar atividade prática ao final de cada módulo e você tem a oportunidade de conversar com o mentor, com o profissional da área. Ele vai corrigir sua atividade, vai te dar um feedback e você vai crescendo. Atividade através de vídeo, através de áudio, através de textos também, que vai te orientar a como desenvolver ao final de cada atividade. É muita atividade, gente, sério. São mais de 45 atividades práticas até chegar ao projeto final, onde você tem a oportunidade de desenvolver realmente um protótipo para o mercado. A gente tem a galera da nossa plataforma, onde você trabalha assim, com uma qualidade de vídeo e áudio muito bom, você tem todo o suporte no Discord, quem conhece o Discord ama o Discord, comenta aqui do lado. A gente tem uma comunidade muito legal no Discord, todos os nossos vídeos são gravados em estúdio, então é uma qualidade de áudio, né, e de vídeo muito boa. A gente tem essa preocupação que não seja algo chato, para quem não gosta de ouvir o pessoal falando, dá para acelerar o áudio no vídeo também. Olha só que maravilha. Você pode ouvir o professor falando rapidinho, e aí você vai sendo acompanhado, recebendo esse feedback, que vai te trazer muita riqueza no projeto final, que você vai poder defender, né, para uma comunidade, você vai poder defender para profissionais do mercado e se desenvolver dentro do curso. Agora, Marcos, para você acha que é importante, principalmente para quem está começando, estar inserido numa comunidade, conversar com outros profissionais, ter esse contato com o mercado? Olha, eu tento fazer isso desde o começo da minha carreira. Estar em contato com os profissionais. Hoje em dia eu consigo ter contato com o WhatsApp, Telegram, né? Com profissionais do Brasil inteiro. Antigamente era mais aqui em Brasília, né? Então, para mim é super importante porque eu consigo ter conhecimentos variados sobre assuntos que eu nem conhecia antes, né? Olha só, a Agnes comentou algo muito legal. Os cursos de área têm mais diversidade racial, LGBTQ, deficiência, entre outros. Agnes, a Mentorama preza muito isso. A gente está tentando levantar essa bandeira e a gente tem vários webinars legais também. A gente tem parceria com a Ladies That UX, a gente tem parceria com o UX para Minas Pretas, assim, colaborações, tem webinars com o pessoal de lá também. A gente tem aqui um webinar falando sobre o UX com a Ana Coentro, que ela tem aí dificuldade, né, auditiva, e ela compartilhou um webinar maravilhoso sobre inclusão social nesse mercado. É um mercado realmente muito aberto e com uma comunidade muito forte para todas essas bandeiras aí realmente que fazem muita diferença no nosso dia hoje. Hoje realmente tem que ser o que está incluso aí na nossa pauta. Com certeza a Mentorama tem prazer em discutir isso, tanto dentro da comunidade como também no mercado, tá bom? Mas, enfim, para você que está procurando uma oportunidade diferenciada, vou lançar agora, presta atenção, 3, 2, 1, vai aparecer aí na sua tela, no chat, um desconto especial para quem quer conversar com o consultor. Você não está ganhando, não está comprando nada, perdão, você está ganhando um desconto mais um curso grátis. Então, se você clicar aí, você vai ser direcionado a uma página, tá? Onde você vai colocar apenas o nome, seu telefone e seu e-mail, tá? E você tem um valor diferente. Se você for no site, você vai ver que o valor é outro, tá? Esse valor é especial e você vai clicar em garantir aqui o seu desconto. O consultor vai ligar para você, então não se assuste. É alguém da Mentorama, tá tudo bem, né? Não fica apavorado no WhatsApp ou uma ligação da gente. A gente vai ter o prazer aí de compartilhar com você, tá bom? Um pouquinho, entender quem é você, o que você faz hoje em dia, onde você quer chegar, quais são os seus sonhos, suas aspirações e encontrar o curso ideal para você. Mas, para os 5 primeiros que conversarem com os consultores e fecharem com a gente, realizarem a matrícula no Profissão Equai, essa pessoa vai ganhar um curso brinde, olha só. Então vai ter mais um curso para você usar ou dar de presente. Então pode ser um curso, por exemplo, na área de programação, seja front-end, seja back-end, qualquer coisa que você goste. Pode ser na área de design, na área de games, na área de marketing, totalmente gratuito, segundo curso para você, tá bom? Então, chega de falar aqui, a gente vai continuar contando por onde começar, além do curso da Mentorama. Para você que quer começar, vem com a gente. E agora o Marcos vai dar mais dicas. Vai lá, Marcos, conta para a gente. Quais são as outras dicas? Então, vamos lá. Por onde começar, né? O que a gente pode entregar que vai ajudar o negócio, a empresa, né, a ficar mais próximo dos objetivos dela? E a primeira coisa é definir os objetivos. Então, o que a gente quer alcançar com produto, ou serviço, ou funcionalidade até. Por exemplo, aumentar o NPS, ou aumentar o número de compras do e-commerce, por exemplo, ou então diminuir o número de pedidos de ajuda. Podem ter objetivos diversos, vai de acordo com o contexto de vocês, contexto do produto que vocês trabalham. Então, e isso é definido muito em grupo, né? Não é você e o UX designer que vai definir sozinho.
E aí eu trouxe aqui o Spotify como exemplo para poder ficar um pouco mais prático, né? Aqui o nosso bate-papo. Então eu pensei assim, ó, o objetivo do negócio do Spotify, que eu não sei qual é realmente, mas eu tentei imaginar, é aumentar o tempo que as pessoas passam ouvindo música no Spotify. Esse é o objetivo que eu imaginei que o Spotify está correndo atrás. E aí, esse objetivo pode demonstrar uma satisfação maior dos clientes, mais tempo pagando ou expostos da propaganda. Ali no caso que eu falei do MUBI e do MAU, né? Mais pessoas pagando seria o MUBI e mais pessoas expostas da propaganda seria o MAU, que são as pessoas que ainda não pagam, né? Só usam. Pode também demonstrar uma maior chance de indicação ao amigo e também mais pessoas pagando. E aí, focando um pouco mais em uma funcionalidade específica do Spotify, eu trouxe aqui o Daily Mix, que é uma que eu uso bastante no meu dia a dia aqui. Eu adoro música, né? Passo o dia inteiro ouvindo música e uso muito o Daily Mix. E aí eu tentei pensar no objetivo para ela, que é atrelado ao objetivo maior do Spotify. Então, eu pensei assim, que o objetivo do Daily Mix é oferecer músicas que as pessoas gostariam de ouvir e, assim, aumentar o tempo delas ouvindo música, que é o maior do Spotify, né? Então, definindo o objetivo, tudo fica um pouco mais claro. E aí, depois que definir, a gente começa a pensar em métricas mais UX. Então, como que os designers podem trabalhar com métricas? Então, para mim, é importante pensar em métricas a partir da perspectiva de quem usa o produto. E, na minha opinião, elas são importantes para essas duas coisas. A primeira, medir a solução ao longo do tempo e deixar o impacto do design um pouco mais claro nas empresas. E aí, o Google, ele criou esse framework aqui que chama HEART, junto com uma outra empresa, que até esqueci o nome agora, mas ele ajuda a organizar as métricas de experiência. E aí, HEART significa coração, em inglês, mas, na verdade, ele é um acrônimo de palavras que significam happiness, que é felicidade em português, engagement, engajamento, adoção, retenção e task success, que é o sucesso da tarefa. E aí eu vou passar por cada uma dessa aqui, mostrando exemplos práticos para poder todo mundo conseguir entender bem fácil. Então, vamos lá. A primeira coisa, como é que a gente organiza o HEART? Então, a gente pode fazer uma tabela bem simples, eu coloquei até o Excel aqui, que você coloca 4 colunas, sendo que a segunda ali, goals, são objetivos, a terceira, sinais, e a última, métricas. E divide essas colunas nas que eu falei, né? Happiness, felicidade, engajamento, adoção, retenção e task success. E agora vamos passar uma por uma aqui. Então, a primeira, happiness, que é a felicidade, aqui é uma categoria de métricas que olha principalmente para a felicidade e satisfação do cliente. Para você entender isso, para você entender a felicidade do cliente, se ele está satisfeito ou não, você pode pensar em responder essas duas perguntas aqui. Por exemplo, a primeira. O que uma pessoa satisfeita com o seu produto ou com o seu serviço faz? E a segunda, o que uma pessoa que não está satisfeita com o seu produto ou serviço faz? Por exemplo, o Spotify aqui, está trazendo para ficar mais prático, né? Ele usa os likes, aqui o coraçãozinho, né? Como um feedback para medir a satisfação dos clientes. E aí, com isso, com esses likes aqui, ele pode medir se as pessoas elas gostam ou não das playlists ou das músicas, qual gênero musical que elas preferem, qual banda ou cantor elas mais gostam, ou podcast, entre outras coisas, né? Então, com um simples like, com um simples coraçãozinho aqui, ele consegue medir tudo isso, analisando essa métrica de like, né, de coração. Uma outra categoria de métrica do HEART é o engajamento. Aqui são métricas que avaliam a frequência com que as pessoas usam ou interagem com o produto ou serviço, ou aplicativo, ou a funcionalidade. E aí isso nos ajuda a observar a quantidade e a intensidade do uso. Para ficar mais claro o engajamento na nossa cabeça, né, para a gente, para o nosso time, a gente pode responder essas 3 perguntas aqui. A primeira,
qual que é a frequência natural que as pessoas usam o produto. Por exemplo, o Spotify mesmo, né? Qual que é a frequência com que as pessoas usam o Spotify? Por exemplo, eu uso todo dia. E várias vezes no dia, porque eu gosto muito de música, eu gosto de trabalhar com música, então eu sou um usuário muito ativo. Mas tem pessoas que só usam no churrasquinho do fim de semana. E aí eles podem fazer uma média de uso dessas pessoas para poder encontrar essa frequência natural, né? E aí a ideia é que o Spotify, ele pode tentar aumentar, pensar em soluções para que essas pessoas passem a ouvir música mais vezes na semana, mais vezes no mês, por exemplo. E até mais vezes no dia. E aí isso ele consegue atingir outros resultados que eles esperam lá, como empresa. Uma outra pergunta é, o que uma pessoa engajada faz? Por exemplo, eu, como falei, eu uso o Spotify todo dia, para ouvir música e podcast. E aí, quando eu gosto, eu também compartilho as minhas músicas com alguns amigos. Então, isso tudo são ações que as pessoas engajadas fazem, entendeu? E aí, a terceira é, o que uma pessoa que não engajada faz? No caso, pode ser o contrário de uma pessoa engajada. Então, por exemplo, eu não uso o Spotify, ou uma pessoa que, apesar de ter cadastro no Spotify, ela nunca usa, ou a pessoa que... A gente pode pensar em cada contexto, né? Mas, normalmente, talvez seja o contrário da pessoa engajada. Mas é legal ter essas duas visões aqui, de engajada e não engajada, porque a gente consegue extrair alguns insights, né? Descobrir algumas coisas que a gente nunca tinha imaginado com isso. E aí aqui vamos para o Spotify, né? Para ficar bem prático, por exemplo. O Spotify, ele pode analisar métricas como essas aqui, ó. Por exemplo, o número de usuários ativos em um período, por exemplo, 6 meses. Então, ele pode analisar quantos usuários estão usando o Spotify em 6 meses, ou na semana. Ele também pode analisar o número de pessoas que acessaram uma playlist e logo saíram. Isso aí pode demonstrar para ele que as pessoas não gostam. Porque se elas acessam a playlist ou estão ouvindo lá uma música só e já saem, quer dizer que aquela playlist não está muito correspondendo ao que elas esperavam, né? Então, isso pode indicar um não engajamento, que é acessa e logo sai. Ou, em outras palavras, rejeição, que é como o pessoal mais chama, né? Rejeição. E, por último, ele também pode analisar o número de músicas que as pessoas ouviram. Por exemplo, numa playlist, talvez tenha lá 20 músicas, mas talvez as pessoas só escutem 15, por exemplo. Então, ele pode ter uma média ali para saber qual a quantidade média de músicas que as pessoas escutam em cada região, talvez. Por exemplo, em Brasília, ou de manhã, de tarde e à noite, ou em São Paulo, por exemplo. Então, tirando essas descobertas assim, definindo o que a gente vai medir, procurar, a gente consegue tirar algumas descobertas legais, alguns insights sobre isso. E aí a gente consegue ter soluções para isso, né? Legal. Foi até uma pergunta aqui no chat. Qual tipo de insight ou solução a pessoa poderia, né, um UX designer poderia pegar dessas avaliações? Vamos lá. Então, ó, se eu vejo aqui no Spotify que a região de São Paulo escuta muito mais música à tarde em vez de manhã e de noite, a gente pode pensar em soluções para instigar elas a usarem o Spotify à noite ou de manhã, entendeu? Então, esse tipo de soluções a gente pode pensar a partir dos dados que a gente está analisando. Ou então, em Brasília pode ser diferente. Pode ouvir só de manhã, por exemplo. Ou então, só um gênero de música o pessoal de Brasília escuta. Mas, por exemplo, samba, eles não escutam tanto. Talvez a gente possa pensar em alguma solução para poder melhorar isso, não sei. Perfeito, legal. O pessoal tinha perguntado, está respondido? Acredito que sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Uma outra, chegando aqui já no finalzinho aliás, na metade do Heart, é o adoção. Aqui são métricas que avaliam os novos usuários que começaram a usar o produto ou funcionalidade em um período de tempo. Por exemplo, quantos usuários novos começaram a usar o aplicativo do Spotify nesse mês de setembro. E aí, para poder ficar mais claro também, a gente pode responder essas duas perguntas aqui. Ó. A primeira, como é que a gente sabe que uma pessoa nova adotou o produto?
Será que então a gente vai precisar analisar os dados das pessoas que começaram a usar ou se cadastraram para poder entender quantas pessoas novas a gente tem na nossa base de clientes. Ou também a segunda pergunta é, como que a gente sabe se as pessoas não adotaram o produto? Ou seja, ninguém começou a usar, ninguém novo começou a usar. A gente só tem pessoas usando antigas, então, mas nesse mês ninguém novo começou a usar. Com isso, a gente pode pensar em ações para poder alcançar clientes novos. E aí, trazendo para o Spotify também, ele pode analisar métricas como essas aqui, ó. Quantos usuários novos o Spotify ganhou nos últimos 6 meses? Ou então, quanto tempo que leva para um usuário novo acessar o Descobertas da Semana, que é uma funcionalidade bem antiga, né? Talvez as pessoas novas, elas se cadastram no Spotify, começam a ouvir músicas aleatórias, mas elas nunca descobriram o Descobertas da Semana. Então, a gente pode medir também o quanto tempo que leva para elas descobrirem o Descobertas da Semana. E aí, isso aí pode demonstrar que a usabilidade está boa, talvez o Descobertas da Semana esteja bem escondidinho, ou então não seja fácil de usar, então por isso que ninguém, sei lá, encontrou, por exemplo. Então, isso também demonstra a adoção. E aí, no caso do Spotify, que tem 2 produtos, né? Aliás, tem até mais, mas ele pode comparar essas métricas tanto no celular quanto no aplicativo do computador. E aí saber como é que está a adoção do celular e como é que está a adoção do computador, do desktop aqui. Ou então, como é que está o engajamento no celular e como que está o engajamento no desktop, por exemplo. Análises assim que a gente pode fazer para poder descobrir coisas legais e ajudar a gente a solucionar pensar em soluções melhores. Já agora em retenção, aqui são métricas que avaliam pessoas interagindo com o produto em um período de tempo. Então, quantas pessoas começaram a usar um produto no início de maio ou no início de setembro e no final de setembro, a gente pode ver se elas continuaram usando. Isso aí, essas pessoas que continuam usando, a gente fala que elas estão retidas. E aí isso demonstra o comportamento das pessoas após alguma mudança no produto também. E aí, para ficar mais claro um pouco também na nossa cabeça, no nosso time, né? O que é uma pessoa retida? Tem essas 2 perguntinhas também, que é o que uma pessoa retida faz e o que a pessoa que não está retida faz. Por exemplo, retida, como eu falei, pessoas que estão acessando o produto, o Spotify, no início de setembro, e lá no final de setembro elas continuam acessando. A que não está retida são as pessoas que começaram a acessar e pararam no meio do caminho, né? Mas analisando isso, essa pessoa que não está retida, a gente também pode descobrir algumas coisas legais, alguns insights. Trazendo para o Spotify de novo, né, que acho que é um exemplo bem bacana de mostrar, ele pode analisar quantas pessoas acessaram o aplicativo no início de maio e continuam acessando até o final, como eu falei, né? E quantas pessoas deixaram de usar nesse período. Para saber por que elas estão deixando de usar. Será que tem algum problema de usabilidade? Será que ficou caro o Spotify para elas? Será que elas se interessaram por algum outro produto, por exemplo, o Deezer? Então, a gente pode tentar descobrir essas respostas olhando para esses dados, olhando para essas métricas. Beleza? E aí, por último, Task Success, que é o sucesso da tarefa. Aqui são métricas que olham bem profundamente para a usabilidade do produto. E aí a gente costuma mapear algumas ações e jornadas do usuário no produto para poder entender o quão fácil ou difícil é para as pessoas realizarem uma tarefa. E aí, para poder entender isso, também tem 2 perguntinhas, né? Sempre 2, né? Mas a primeira é, o que as pessoas precisam fazer para conseguirem usar um produto ou uma funcionalidade da forma como a gente pensou? Ou então, qual que é a jornada que a pessoa deve fazer em cada funcionalidade? Para ficar mais claro aqui no Spotify, ó, aqui a tela de login, né? Quando a pessoa entra no Spotify, ela tem alguns botõezinhos para clicar
E aí, se ela clica em login, por exemplo, ela vai para outra tela e ela tem que preencher lá o e-mail e a senha para poder fazer o login, né? Então, isso aqui é uma jornadinha, mesmo bem curtinha, mas é uma jornada de usuário. E aí, analisando as pessoas que conseguiram clicar nesses botõezinhos aqui, conseguiram colocar os e-mails, a senha, clicar em login, a gente consegue entender se a usabilidade está boa, se não tem nenhum bug nesse fluxo todo. Aí, é claro, assim, nesse exemplo que eu dei, é uma jornada curtinha, 2 passos. Mas no iFood, por exemplo, o iFood eu trabalho, né? A pessoa, para poder pedir comida, ela tem que acessar o iFood, procurar um restaurante, escolher um produto lá do restaurante, fazer o pagamento e depois concluir o pedido. Já é uma jornada maior. Aí, analisando essa jornada inteira, a gente consegue entender se as pessoas estão conseguindo chegar até o final ou não. E aí, para fazer isso, a gente trabalha com eventos. Eventos nada mais são do que ações que os usuários fazem no aplicativo ou na interface. E aí, eventos é assim que a gente chama nas ferramentas de analytics. Por exemplo, cada botãozinho desse aqui é um evento lá para a ferramenta de analytics, por exemplo, o Google Analytics. Então, os devs, os programadores do nosso time, eles cadastram essas ações como eventos na ferramenta de analytics para a gente poder depois analisar essa jornada, né? E aí Perdão, tinha uma pergunta aqui. Como termina o teste, que a gente continua depois. Assim, e aí para... Ih, me perdi, pode questionar, mas eu já tinha terminado. A pergunta é, depois, o pessoal ficou com uma dúvida assim, depois que a gente faz essa parte do hard, qual é a métrica ou ferramenta que a gente usa para avaliar os resultados? Eu vou chegar a isso no finalzinho. Eita, então o pessoal vai ter que esperar um pouquinho. Aí jogaram aqui algumas, Double Diamond, analisar os dados, né? Então você vai chegar a falar sobre isso ainda. Eu vou mostrar algumas ferramentas aqui, até o próximo passo. Mas até para ficar um pouco mais simples, normalmente eu faço assim, ó. Minha rotina de trabalho, né? Eu, como UX designer. Eu penso nas soluções junto com o time, faço lá os protótipos no Figma, que é uma ferramenta que acho que todo mundo gosta, né? Faço protótipos no Figma. Lá eu mostro para os programadores, para os devs, aonde que as pessoas têm que clicar e quando clicam vão para qual tela, por exemplo. Então, essas são as ações dos usuários e essas ações são as que eles vão colocar como eventos nas ferramentas de analytics. Depois que eles colocam, a gente como um time, preenche todo esse heart para poder saber as métricas que a gente vai analisar e depois, quando o produto já foi lançado, né, por exemplo, quando o login do Spotify já está no ar, a gente vai começar a analisar as pessoas usando o produto. E analisar todas as métricas que a gente definiu no Heart. E aí eu faço isso a cada 2 semanas ou uma vez na semana. Quanto mais próximo eu tiver dessa análise, ficar olhando para elas, melhor, porque eu consigo entender o comportamento dos usuários bem em tempo real. Né? Sim. Mas o processo é mais ou menos esse. Cria a solução, faz o protótipo, passa para os programadores, define o Heart, e lança o produto e começa a analisar. Olha só. Então, onde ele fala mais sobre as tarefas, aí, as ferramentas, quer dizer, a gente vai conversar com vocês sobre a grade do curso, enquanto ele dá mais uma pausa, mais uma aguinha, ele se prepara, porém a gente pode responder uma pergunta muito legal, que pode ser a dúvida de outras pessoas. E o UX/UI Designer mexe em programação? Ele é obrigado para trabalhar na área, sim ou não? Conta pra gente. Quer esperar o pessoal responder ou... Posso falar? Não, perguntaram, pode responder. Ah, sim. Ó, essa pergunta é bem comum até, viu? Mas sim. A resposta, na minha opinião, é que não. Só que é fundamental a gente ter pelo menos noção de programação para poder começar a conversar melhor com os programadores, com os devs. Mas assim, não que eu vá botar a mão no código, né? Mas se eu tiver noção, é legal para poder conversar com eles. Então, quem estiver interessado também em saber, ter essa oportunidade de C+, aproveita que se você se matricular no professor UX/UI Design, você pode ganhar de brinde o front-end, que aí é uma linguagem para você conseguir se comunicar com os desenvolvedores. Olha só que oportunidade. Então, eu vou mostrar para vocês a grade. Como eu falei, o programa Profissão ele tem 3 cursos juntos. Tá? Lembrando que esses 3 cursos você também pode adquirir separadamente.
O primeiro deles é o Web Design para iniciantes e é a outra linguagem de falar UI Design, tá? Que é essa parte de interface. Depois tem a parte de UX Design, realmente são as pesquisas, né, as métricas, as ferramentas que usam mais nesse mercado, as habilidades necessárias para você se comunicar com o cliente, né, o usuário, é muito importante, entre outras dicas muito legais também. E aí o terceiro curso é o Figma, tá? Que é quem não conhece vai conhecer já já. Então, a gente tem 15 módulos de web design, onde você vai passar exatamente pela essa base do UI, sobre tipografia, sobre layout, sobre cores, tem módulo de navegação, decomposição, tem um pouquinho de Photoshop também, né? Ele é bem focado em usar aí as ferramentas mais úteis no mercado, aquilo que as pessoas mais usam no mercado, e já no módulo 15 você vai ter uma aula especial sobre como se anunciar no Behance, né? Que é uma plataforma bem legal aí, para que você possa se destacar já no mercado e já no começo ter oportunidade de trabalhar como freelancer, mesmo sem concluir o curso. Olha só que oportunidade. Na parte de UX, são mais 19 módulos, tá bom? Com todas as áreas de UX Writing, UX Research, tem mapa de empatia, tem UX focado para mobile, que é um pouquinho diferente do UX para web, tá bom? Você vai ter princípios de UI também, métricas, design emocional, design system. Então, aquilo que mais é falado no mercado, aquilo que você precisa saber e é necessário para você saber como júnior. Não rola fazer o web design? Pode sim, você pode fazer a parte de web design. Até quem quiser programação, você tem um curso aí completo de web design, que é mais ou menos um full stack entre programação e design. Mas daí pergunta para o consultor, não perde oportunidade. Tá bom? E por último, a gente tem a parte do Figma. Eu quero saber quem gosta do Figma, quem usa o Figma e quem conhece o Figma. Coloca aqui do lado. O Marcos gosta, já é fã. Tem uma ferramenta de prototipagem, onde você consegue, não só prototipar, você consegue mexer um pouquinho com imagem, um pouquinho com vetor. Tem um pouquinho de programação, tem gente que até anima dentro do Figma, olha só. É legal para quem quer, tem a oportunidade de se comunicar, né, com os programadores. Tem lá uma parte especializada, né, uma parte separada, que já mostra um pouquinho sobre a parte da programação. E é muito legal esse software. Tem gente que ama aqui, que legal. Já ouvi falar, mas nunca usei. Olha só, eu odeio Figma. Camila, como assim? Tudo bem. Então tem certo ou errado, né? Eu brinco. Você saber, você gostar de Netflix, você gostar de Disney, você gostar de alguma outra plataforma, faz parte. O conteúdo, o entretenimento é o que importa. No caso aqui, o Figma e o XD, por exemplo, fazem a mesma coisa, né? Então vai do seu gosto. Mas é uma ferramenta gratuita para você que está preocupado em entrar no mercado, ter que investir em ferramenta, aproveitar que é gratuita e dá para compartilhar, né, editar ao mesmo tempo. Então, por isso que ela é queridinha aí das grandes empresas, porque não tem que ficar subindo arquivo, fazendo download, editando, arquivo novo, novo 2, novo 3, não finalizado. Né? Então, ele veio para resolver esse probleminha aí também, que é muito bacana. Então, você vai, no final desses 3 cursos, você vai desenvolver um projeto final, tá? Onde, em prática, a gente pega um case real do mercado para você desenvolver, criar um protótipo real para o cliente vai na sua banca digital, tem lá os nossos parceiros de mercado, e a oportunidade que você tem é muito grande. A gente já tem aí, na última banca de UX Design que a gente já teve alunos que foram contratados na própria banca, eles receberam uma oportunidade de emprego aí após apresentar seus projetos. Lá no site, se você for no site da Mentorama, você consegue avaliar e ver passo a passo do como foi esse trabalho para eles. Tem entrevista no nosso blog também com 5 deles que apresentaram, eles contando como foi o processo deles. É muito legal, vocês podem olhar para conhecer mais lá no nosso site, tá bom? No final, você tem um certificado com horas de teoria e horas de prática, e você vai ser aí um profissional com as principais habilidades para esse mercado, pronto para ganhar salários muito interessantes nesse mercado. E aí a gente pensa, quanto tempo, né, para entrar nesse mercado? A gente tem uma aluna, o Marco, chamada Malu, né? Tem a Malu e tem outras também, tem uma que gravou entrevista com a gente ontem, está lá no nosso canal do Facebook também. E em 2 semanas, ela desenhava à mão. Em 2 semanas, ela colocou no LinkedIn, se dedicou muito, porque aqui você pode fazer no seu próprio ritmo. Então, ela começou a fazer vários módulos, um atrás do outro, fazendo atividades, sendo aprovada e avançando. Montou um portfólio e foi chamada para uma entrevista. E aí, ela contatou o Centro de Carreiras, que é uma ajuda para achar um emprego, que é a nossa equipe que te prepara, né, para chegar no mercado. Então, ela foi treinada, a gente ajudou ela a montar um portfólio, a montar um currículo, né? A gente teve todo um trabalho com ela e ela passou na entrevista. E assim como ela, né, que teve a oportunidade em 2 semanas, a gente tem alunos de 2 meses, 3 meses, 4 meses, isso porque o curso tem 12 meses. Então, quanto mais rápido você entra no mercado, mais feliz a Mentorama vai estar. A gente está aqui para isso.
Então, o nosso centro de carreiras ele te dá esse suporte, tem workshops exclusivos para você, tem empresas reais no projeto final, que você tem essa oportunidade de trabalhar realmente numa empresa, não, vou mudar aqui supondo que seja isso. Não, você tem um case real, cara, é incrível esse portfólio. Você tem consultoria de carreira, né? E aí você tem até aulas ao vivo, olha só. Você uma vez por mês tem aula ao vivo com o seu tutor, com o seu mentor, para bater um papo, você tem laboratório acelerador de área, onde alunos criam empresas, criam projetos aqui dentro da Mentorama, na comunidade, onde você, junto com o mentor, vai ter oportunidade, como se fosse um estágio mesmo, de desenvolver pequenos projetos para ONGs, para parceiros, para pequenos empreendedores, para começar e colocar a mão na massa, que é o mais importante da Mentorama. E 88% dos meus alunos já estão no mercado antes de terminar o curso. Tá? E mesmo se você não goste, né, de se antecipar, querer entrar no mercado antes, está tudo bem. Você pode chegar até o final do curso, contatar o Centro de Carreiras e a gente vai te ajudar a se conectar com empresas parceiras nossas e te ajudar a conseguir vagas de emprego exclusivas através da nossa parceira Kenobi, tá bom? Então, se você gostou, se essa é a oportunidade para você, se você quer Photoshop, se você quer outra coisa, entre em contato, que a gente tem mais de 40 cursos. Tem Photoshop, tem a parte de design gráfico, tem outros cursos também muito legais. Então, clica no botão que acabou de aparecer para você. Não perde a oportunidade, porque você não está comprando nada, você está garantindo a oportunidade de conversar com a gente. São 67% de desconto, gente. Tá muito legal. E ainda vou contar surpresas para vocês sobre pagamento que vocês nem imaginam. Tá bom? Então, nome, e-mail, telefone, garantir o seu desconto. E aí, eu vou ressaltar uma coisa que a gente já parou de falar aqui, mas, Marcos, se alguém chegar amanhã falando, mas eu assisti o Marcos, né? Eu estava lá no webinar, mas não cliquei no botão, e a gente fala, poxa, não vale. Então, se você quer essa oportunidade, clica no botão agora para cadastrar e garantir aí que um consultor vai te ligar e conversar com você, tá bom? Mas vamos falar sobre ferramentas. O pessoal está aqui discutindo quem gosta de Photoshop, quem gosta de Figma, quem gosta de outra coisa. Conta pra gente, quais são as suas ferramentas? Vamos conhecer as ferramentas do Marcos, galera. Vamos lá, gente. Eu trouxe aqui ferramentas mais para análise de dados, né? Mas falando um pouquinho do Figma e do Photoshop, são ferramentas que eu uso diariamente, viu? Figma, por exemplo, todo mundo no iFood usa muito. E é a ferramenta oficial lá, né? Então é legal aprender até. Até por ser de graça, né? Então facilita muito. Com certeza. Mas falando de ferramentas que para análise de dados, análise de métricas, né? A mais famosa aqui é o Google Analytics, que ele também é gratuito. Então, se você tiver algum site aí, você pode instalar o Google Analytics e poder começar a analisar algumas métricas do seu site, por exemplo. E aí tem a versão gratuita e a versão paga, né? A gente lá no iFood, a gente paga tem a versão paga, né? Mas uma outra chama Amplitude, que é um concorrente do Google Analytics, que também é muito bom. E aí ele faz a mesma coisa, né? Ele serve para analisar as métricas do aplicativo e do site. Uma diferença do Google Analytics para o Amplitude é que antigamente o Google Analytics não tinha para aplicativo. Eu acho que agora até tem, não sei. Mas o Amplitude ele serve para os dois, tanto para sites quanto para aplicativos. Então é bem legal também, só que ele é pago. Mas eu acho que tem uma versão gratuita também, então dá para testar. Uma outra é o Google Data Studio, que também é gratuito do Google. E ele serve para vocês criarem dashboards para poder pegar os dados do Google Analytics e meio que criar os indicadores aqui. Por exemplo, se eu quero analisar só os usuários ativos no meu mês, em setembro, eu posso colocar aqui um gráfico que mostra isso. Então, é meio que um resumo do Google Analytics. Só que isso aqui eu posso montar e personalizar como eu quiser. Né? Uma outra é o Tableau. Tableau é muito parecido com o Google Data Studio. Ele também serve para analisar métricas. Ele é mais comum para empresas usarem e analisar dados de negócios. Por exemplo, o iFood usa muito para poder mostrar a quantidade de pedidos no mês. Isso no Google Analytics não é possível, mas no Tableau é. Então, ele também é uma ferramenta bem legal para analisar os dados. Não é muito fácil de usar, mas se a sua empresa tiver uma área de dados, com certeza eles vão saber usar também. E aí tem aquela velha história, né, da junção do quali e do quant. Quali de qualitativo e quant de quantitativo
que pesquisas qualitativas, elas ajudam a entender e dar significado aos dados quantitativos. Quantitativos são números, né? E qualitativos são motivos. Eu até costumo falar essa frase aqui, que quant para mim são as ações que as pessoas fazem no dia a dia usando o nosso produto, e o quali é o motivo delas fazerem essas ações. E aí, para a gente juntar esses dois mundos, né, do quali e do quant, a gente pode pegar esses dados que a gente analisa nas ferramentas de analytics, tentar descobrir algumas coisas, por exemplo, será que as pessoas que acessaram o aplicativo nesse mês de setembro, será que tem muita gente acessando ou será que tem pouca gente? Comparando com o mês passado, será que reduziu ou aumentou? Se tiver reduzido, como é que a gente pode descobrir o motivo disso? A gente pode descobrir com entrevistas qualitativas, que é entrevistar as pessoas, né? Fazer testes de usabilidade, porque talvez o problema seja na usabilidade do produto. Ou também tem ferramentas que juntam esses dois mundos, quali e quant. A primeira é uma que eu uso bastante no iFood também, que é o Hotjar. Lá ele me dá dados quantitativos, números, né? Mas também eu consigo fazer pesquisas com ele. Por exemplo, eu posso colocar na interface do meu site, na home do meu site, uma perguntinha para as pessoas responderem. Por exemplo, essas informações que eu estou mostrando aqui na tela, elas são úteis para você? Eu posso colocar até aquelas 5 estrelinhas. Então, a pessoa dá uma nota de 1 a 5, e eu posso colocar um campo aberto para elas comentarem o motivo. Aí aqui, por exemplo, ó, tem esses emojis aqui, né? A pessoa aqui meio brava, a outra que gostou bastante, e embaixo tem os comentários. E a tela onde ela acessou. Então, tudo isso me dá números, que é a forma quantitativa de analisar, mas também motivos, que é a forma qualitativa. E juntando tudo isso, eu consigo pensar em soluções melhores. Uma outra que eu uso também para fazer essas pesquisas no meu site é o User Pilot. Ele serve justamente para isso, para eu enviar pesquisas lá no meu site para as pessoas responderem e eu tentar entender o motivo de elas avaliarem a experiência da forma como elas avaliaram. Então, são duas ferramentas bacanas. Se a empresa que vocês trabalham tiverem, é bem legal de usar. E aí, para finalizar, eu gosto de terminar a apresentação com essa frase aqui que é em inglês, mas traduzindo o que é medido é gerenciável. Porque se a gente consegue gerenciar o que... Aliás, se a gente consegue medir o que as pessoas estão fazendo no nosso produto, como é que elas estão se comportando, a gente consegue gerenciar essas dores e pensar em soluções melhores para cada vez mais melhorar a experiência do cliente. E isso faz muito parte da nossa área como UX designer. Perfeito, perfeito. Que frase legal. Mas, galera, vocês que ainda estão com dúvidas, continuem aí anotando essas dúvidas, que já a gente vai ter um momento incrível para responder todas essas dúvidas, tá bom? Já também a gente vai compartilhar com vocês um segredo, que é uma lista de livros. É isso mesmo. Então, a gente preparou uma lista especial de livros e a gente vai compartilhar com vocês. Ainda não acabou, fiquem por aí, tá bom? Bom, antes de a gente falar aí sobre os livros, para a gente bater esse papo e responder todas as perguntas de vocês, eu vi que tem bastante, eu quero contar para vocês qual é o diferencial de valores, vai ser super rápido, tá? Então, são 3 cursos dentro que, se você fosse olhar no mercado, seria um valor bem alto se você fosse investir separadamente ou contratar ele aqui pela Mentorama também de forma separada, tá? E se você fosse também contratar consultoria de carreira, workshops, se você fosse pagar para participar de workshops, laboratórios aceleradores de área, consultas ao vivo com mentores, isso para você, no final da sua formação, daria um valor bem grande, né, de toda a sua preparação até você chegar no mercado de trabalho. E aí, esse valor, a Mentorama falou, não, é muito alto, né? Realmente não dá para ser esse valor, realmente está difícil, a gente entende que estamos no meio de pandemia, e a gente tentou ajudar vocês de uma forma muito legal. Então, o valor estaria por 11.880, mas para quem está participando deste webinar, tem 67% de desconto. É muito desconto, galera. De verdade, não é todo dia que tem esse desconto na Mentorama, então aproveita. O valor para vocês que estão participando, no valor total, seria R$ 3.920. Você pode pensar, caramba, eu não tenho R$ 3.920 para investir. Cara, você não precisa pagar esse dinheiro à vista. Você pode parcelar em até 12 vezes também, sem problemas no cartão de crédito. Ah, mas eu não tenho cartão de crédito. Tá tudo bem também. A Mentorama está tentando te ajudar. A gente quer realmente mudar esse futuro. E, galera, uma pergunta, ô Marcos, esse valor,
um salário na área, compensa ou não compensa? Compensa muito, viu? Dá praticamente para pagar o curso inteiro com salário de quando você entrar no mercado. Né? Então, é uma oportunidade para você que talvez hoje não tenha, mas no seu futuro você vai ter, e é isso que a gente quer para você. Então, se você não pode parcelar em 12 vezes, a gente pode parcelar até 24 vezes de 210 e 17. Galera, 210 e 17 é uma roupa na Shein que vocês compram, que eu sei. Olha só. Ou então é uma saidinha para ir ali no McDonald's ou para comer uma pizza, que eu tô ligado que ninguém fica aqui sem sair. Eu pedi um iFood. Troca o iFood, só esses meses de formação, pelo valor da Mentorama, olha só. Para você ter aí a oportunidade de trabalhar futuramente no iFood. Olha só que incrível. Estou brincando, gente, mas realmente a gente tem a oportunidade de parcelar até 24 vezes no boleto. É isso mesmo, a gente tem 2 financiadoras, que é a Provia e a Eleve, que são nossas parceiras, e elas dão a oportunidade de você pagar sem cartão de crédito, realmente no boleto. Tá? E pagando no boleto, você pode ter de 18 a 60 anos para fazer esse financiamento, é super rápido com os nossos consultores, e você pode ainda dar 5% de entrada agora, ficar até 6 meses sem pagar nenhuma parcela, olha só, e começar a pagar só depois em até 24 vezes. Então, se você está falando, mas eu não tenho, mas não dá, gente, se você realmente tem esse sonho, aproveita. 6 meses é com certeza um tempo médio, tá? De realmente você conseguir estar nesse mercado, galera. Arthur fala para não usar o iFood. Olha só. Gente, quem tiver, usa os 2, pronto. Sem problema, não tem briga, tá bom? Tô brincando, galera, mas 5% de entrada é um valor muito acessível. A gente faz um esforcinho para te ajudar realmente nisso. E por que somos mais de 3 mil alunos já, né? Qual é o segredo da Mentorama? É porque, diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas, a Mentorama tem uma abordagem diferente. A gente tem realmente uma tutoria que se preocupa com você. A gente está sempre pensando como melhorar a experiência dos nossos alunos, como melhorar a plataforma, como melhorar a troca de conhecimento, como conhecer e conectar com os nossos alunos com novas empresas, com novas oportunidades e realmente ajudar o nosso aluno a estar nesse mercado, tá bom? Muito, muito, muito realmente. E você pode tentar aí, de formas sozinhas, né, chegar realmente no mercado e você vai ficar 6, 7, 8 meses, 1 ano. Há quanto tempo você está sonhando em mudar de área e você não muda? E a gente tem experiência aqui de alunos que realmente migraram em 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses no tempo necessário para você. Então, se você tem esse desejo, hoje, contrate a Mentorama com a gente, ou amanhã, e você daqui 12 meses você vai ter plena certeza que você vai ter capacidade, se você se dedicar, né, no tempo que a Mentorama disponibiliza para você, e usando as nossas ferramentas, você está preparado para esse mercado. Porém, esse valor só é disponível para 20 inscrições, só 20 inscrições. E os 5 primeiros vão ter um curso brinde. Então, se você realmente está interessado, clica no botão, vem conversar com os nossos consultores amanhã, tá? E não perde essa oportunidade. Então, última vez que o botão vai aparecer na tela de vocês, 3, 2, 1, apareceu pela última vez, clica nesse botão, corre lá antes de a gente começar as perguntas, que vai ser agora. Então, corre lá rapidinho e você está garantindo esse desconto aí para ver o que se encaixa no seu orçamento. Cara, não tenho dinheiro para pagar esse curso. A gente tem outros mais em conta, mais compactos, com menor tempo de duração, talvez com conteúdo um pouco mais enxuto agora, para depois você ir contratando outros conteúdos que são pertinentes para você, tá bom? Então, aproveita essa oportunidade. Porque agora vai ser o momento de perguntas e resposta com ele. O famoso, o amado por todos, Marcos Carolino. Tá pronto, Marcos? Tem bastante pergunta, hein? A galera já vai mandando as perguntas aqui que a gente vai responder. Sobre mercado, sobre... Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui. Vamos achar a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta que é do Gabriel. Ele quer saber, depois de adquirir todos esses dados, você apresenta eles para a sua equipe e faz um brainstorm, e depois já prototipa e implementa? Como é esse processo para você? É exatamente assim, não sempre, mas normalmente eu pego os dados, a gente compartilha com todo o time, e a gente começa a pensar em soluções juntos para poder... E aí sim eu consigo fazer alguns protótipos, mas a solução mesmo, a ideia é em conjunto, em dinâmicas de brainstorming. Que legal. Gente, olha que legal, o Juan comentou, que massa, estou querendo trabalhar na área mais fora do Brasil. Juan, entra no site da Mentorama, lá no YouTube também, a gente tem um webinar exclusivo falando sobre isso, como trabalhar para fora do país, tá? E não só
a gente tem webinars, mas a gente tem alunos também de outros países ou que estão trabalhando para outros países e compartilham essa experiência. Então, aproveita para conhecer mais aí, conhecer esses detalhes. Antes de a gente continuar respondendo, eu vou liberar para vocês, olha só, o certificado que vai aparecer aqui em cima do chat, um link amarelinho, uma faixa amarelinha com link azul, tá? Vai ser, já abrir aí. Você vai clicar nesse link, você vai colocar o seu e-mail, tá? Preencher seus dados e o certificado vai chegar no seu e-mail depois, tá? Ou hoje ou amanhã ainda chega esse certificado para vocês. Já tá ali, ó. Boa noite, para garantir o seu certificado do webinar de hoje, basta acessar o link. Clica nesse link e preenche. Já vou disponibilizar a lista de livros também para vocês, especial. Perguntaram se querem livros da área. Vou mandar para vocês. Vai lá. Olha uma pergunta legal do Vinícius para o Marcos. Marcos, qual é a parte mais importante para conseguir o primeiro emprego? Essa é bem comum também, né? O que eu acho é assim, você tem que preparar um material para apresentar para as empresas, o seu portfólio, né? Para que elas entendam que você consegue fazer um trabalho em design bem completo. Por exemplo, pode até ser um trabalho um pouco simples, mas desde que ele tenha um pouco de pesquisa para poder mostrar para a empresa que você teve contato com os clientes, e aí depois mostrar também suas descobertas, aí depois o protótipo que você fez da sua solução. Então, com isso, ela consegue entender se você tem conhecimento ou não, né? Mesmo que você não tenha tido experiência antes. Que legal. Agora uma pergunta da Camila. A Camila estava preocupada sobre isso, né? Ela queria que contasse um pouquinho sobre o UX-Writing. Você tem algum conhecimento sobre esse mercado? Como é esse profissional? Ele acaba sendo generalista no começo, depois ele vira especialista. Qual é a sua experiência sobre o UX-Writing? Eu faço duplo no meu trabalho como UX Writer. Lá a gente chama de Content UX. E lá a gente faz um trabalho muito em conjunto, né? Então, qualquer solução que eu vou pensar, por exemplo, se eu vou trazer os dados que eu adquiri com as minhas métricas, eu levo para ela também, no nome dela, Laís, levo para ela e para o restante do time para a gente começar a pensar em soluções juntos. E aí, o trabalho dela é bem em conjunto, né? É bem próximo de mim. Que legal. Então, Camila, dá sim para trabalhar na área, tá bom? Quer descobrir mais? Tem também lá no nosso YouTube, procura que deve ter um webinar falando sobre o UX-Writing também, tá bom? Agnes, quer saber? Só para complementar, o trabalho da UX Writer não é apenas fazer os textos no final, né? Ela é pensar em soluções junto com o design. Olha só, que legal. E aí, a Agnes perguntou, essas ferramentas consigo usar na web e na mobile? Eu já respondi. Sim, a maioria delas sim. Nem todas, mas a maioria sim. Que legal. Qual seria que dá para usar nos dois? Google Analytics dá para usar nos dois. Amplitude também dá para usar nos dois. Acho que o Tableau também dá. Eu acho que o Hotjar e o User Pilot, acho que não conheço. Tudo bem, não faz mal, mas aí tá boas respostas já. Agora o João tem uma pergunta. Existe alguma ferramenta específica para documentar toda a parte de soluções, de texto? Se eu não estiver errado, você pode usar também. O Notion, o Giro, o Miro, não é? Tem mais também. Conta pra gente. Normalmente, eu vou nas mais simples. Google Docs e Excel. E Google Sheets, né? Mas eu uso muito o Miro para documentário. Assim, eu gosto do prático. Então, Google Docs, para mim, serve muito bem. Então, eu não conheço muito específico, assim, mas eu uso o Google Docs. Perfeito. A Beatriz, estou tendo que usar o XD na empresa em que eu estou trabalhando. Ele ainda é bem utilizado pelas empresas? O que você acha, Marcos? Eu costumo usar o XD para meus trabalhos pessoais também. Eu não vejo tanta empresa usar, mas eu sei que tem algumas que usam e não são poucas. O que eu vejo é que o Figma está muito mais difundido. Perfeito. Mas ele é uma ótima ferramenta, né? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Leonardo perguntou, alguma ferramenta de UX e do pessoal de marketing coincidem? Boa, essa é uma ótima pergunta. Esses dados que a gente analisa nas métricas, elas podem ser consumidas tanto para a gente, como UX, quanto pelo pessoal de marketing. Porque eles também podem pensar em soluções de comunicação para resolver alguns problemas que a gente identificou. Perfeito. Gente, agora, aproveitando esse momento, eu vou disponibilizar para vocês aqui embaixo, tá bom? A nossa lista de livros. Espera aí que já ela vai aparecer para vocês.
ela vai aparecer do lado do botão de promoção, então presta atenção, tá bom? Então, compartilhei com vocês lista de livros de UX, tá bom? Acessa para fazer download aí de livros muito legais e uma lista, dicas muito legais aí também para quem quer continuar estudando dessa área, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Quem tiver mais pergunta pode ir mandando, tá, pessoal? Olha só, essa pergunta é do Gabriel. Você usa no seu dia a dia algum brainstorming para ideações de fluxo? Eu uso bastante dinâmica de brainstorming. Essa, nesse caso, eu não uso muito. É bem raro no meu dia a dia usar. Mas também é bem legal. O que eu faço é variar as dinâmicas de brainstorming. Então, para cada contexto, eu escolho uma. Essa pode ser uma delas de acordo com o contexto. Se você acha que vale a pena, é bem legal de usar. Que legal. Grande layout de fluxo. Mais uma do Gabriel. Gabriel tá cheio de perguntas, hein, Gabriel? Olha só. Legal, a Camila perguntou, o que o iFood pede para quem quer migrar para essa área? Isso é boa, né? Bom, lá a gente tem perfis tanto de estagiário, quanto de júnior, pleno, sênior, especialista e assim por diante. Para cada perfil, precisa de algum tipo de experiência, né? Então, por exemplo, o estagiário e júnior não precisa de tanta experiência, mas é sempre legal ter algum material para mostrar, para que o iFood entenda que você conhece. Já os outros, é necessário um pouco mais de experiência em outras empresas. Né? E aí, falando de portfólio, realmente, para entrar no mercado de UX, o portfólio é realmente aí algo de porta de entrada super necessário? Você acha que vale a pena investir no portfólio? Para mim é fundamental, porque é ele que mostra o seu processo de trabalho e a forma como você pensa. Né? Então, se não tiver um portfólio, é muito difícil de você mostrar isso, passar isso para o recrutador. E aí já emenda na pergunta da Júlia. Quais as dicas para elaborar um bom portfólio? Bom, isso aí, ó, eu costumo separar os meus 2 melhores trabalhos, de 2 a 3, que são os trabalhos que eu acredito muito e que tenha eu tido um processo bem legal de ponta a ponta, né? Ponta a ponta, quando eu falo, é de pesquisa até o protótipo, até a solução. Legal. A primeira dica é isso, separar os dois melhores. Se tiver só um, beleza, separa ele. O negócio é começar. E vale a pena investir na documentação? Ou só a apresentação final? Não, é fundamental investir na documentação, mostrar o seu processo, como você pensou lá do iniciozinho, de quando você teve a ideia, da onde que você tirou essa ideia, quem você entrevistou para poder validar se essa ideia fazia sentido ou não, para só depois chegar na solução. Porque a solução mesmo, que é o protótipo, né, não é tão importante assim, o importante é mais o processo todo. É claro que a solução, o protótipo é importante, né, para mostrar um pouco da parte visual. Mas o processo, para mim, é muito mais. Que legal. O Vinícius perguntou algo muito bacana. Olha lá. Marcos, quais conselhos você daria para alguém com 17, 18 anos que quer entrar na área? Você acha válido fazer alguma faculdade ou seria melhor investir tempo em mais conhecimentos de UX e UI? Isso é difícil fazer, hein? Responder. Não, faculdade é importante, gente. Né? A gente nunca fala que não é. Pode falar. Eu tenho formação e hoje eu consigo ter um conhecimento bem aprofundado sobre algumas coisas. Mas eu também fiz vários cursos na minha trajetória. Então, o importante é você procurar conhecimento aonde você conseguir ir. Perfeito, perfeito. Vamos lá. A Camila. Marcos, seu portfólio está disponível online? Tá sim, pode acessar lá. Deixa eu mandar no chat aqui. Mas é marcoscarolino.com.br. Pode entrar aí. Perfeito. E aí o Marcos perguntou... Deixa eu aproveitar e mandar aqui também o meu Instagram, né? Você vai compartilhar sua tela depois para mostrar para o pessoal? Boa. Calma, ele vai mostrar ainda as redes sociais, sem preocupação. O Marcos perguntou para o Marcos, que tipo de projeto para iniciantes você recomendaria para construir um portfólio sem trabalhar na área? Olha, projeto não é tão importante assim. O importante é você mostrar o processo. Mas se forem empresas reais, mesmo que você não tenha contato com elas, mas, por exemplo, eu mostrei muito o Spotify aqui, né? Se eu tentar resolver um problema do Spotify, que eu encontrei, é legal porque é uma empresa real. Mas o mais importante mesmo é o processo que você teve na hora de construir aquela solução.
Perfeito. Agora uma pergunta super importante, Cíntia. Olha só, tenho 30 anos, quero mudar para UX. É uma boa idade? Tem idade, não tem idade? Conta pra gente, Marcos. Para não tem idade, viu? Esses dias eu vi uma pessoa de mais de 40 migrando. Aliás, a Mentorama tem uma aluna de 53 anos. O sonho dela era trabalhar com tecnologia, ela está estudando com a gente o UX/UI Designer, ela falou que quer trabalhar na área. Olha só que oportunidade. Então, 30 anos, você está super jovem, tem sim muita gente que migra depois dessa idade, fica tranquila. Galera, infelizmente, chegamos ao fim da nossa apresentação, né? Realmente foi algo muito legal, tá? Marcos, muito obrigado por participar com a gente. Pessoal do chat, muito obrigado por todo esse momento incrível com a gente, tá? Aproveitem e sigam o Mentorama nas redes sociais. No LinkedIn a gente tem vagas de emprego, olha só, e também outras oportunidades para vocês. No Instagram a gente tem lives com entrevista com profissionais da área, com recrutadores da área também de tecnologia, com alunos nossos, é muito legal. No Facebook a gente compartilha também. E no YouTube você vai ver não só esse webinar, mas outros webinars também, tá? Agora, Marcos, quem quer te encontrar, como é que a gente faz? Bom, é só me achar aqui no Instagram, como eu falei, meu Instagram, UXData, UX Data, ou meu LinkedIn, Marcos Carolino, ou meu site pessoal, com o meu portfólio, que é marcoscarolino.com.br. Então, me sigam no Instagram, acesse meu LinkedIn lá, pode pedir para ser amigo, que eu aceito uma boa. Que bacana. Então, agora uma última dica, uma última palavra para o pessoal aí. O que você dá de dica aí, final? Gente, acho que corram atrás dos seus objetivos. Se vocês querem migrar, corre atrás, porque dá certo. Eu era de uma área, mudei, corri, fui curioso de ir atrás das coisas e consegui porque eu me esforcei, né? Então, na medida do possível, se esforcem para poder conseguir o que vocês querem realizar. Com certeza, com certeza. E a Mentorama, se você precisar dessa ajuda, a Mentorama está aqui para você, tá bom? Também fazer parte disso. Marcos, grande abraço para você. Pessoal, grande abraço aí no chat. A gente se vê no próximo encontro, com certeza, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau. Até a próxima.